Olá, pessoas, bem-vindas a mais uma aula português em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje falaremos sobre preposições. O que é preposição, professora? Preposição pertence a uma classe gramatical que vai ter a função de ligar palavras, tá? Dois termos, assim que sendo um termo pertencente ao outro. Como assim, professora? Por exemplo, sapato de couro. Então tá lá, sapato e couro. Veja. A palavra couro a gente entende que está entrando nessa frase para qualificar a palavra sapato. Então, a palavra sapato aqui nesse contexto é a palavra principal, enquanto couro é a qualificação, certo? Se eu falasse só sapato, você já conseguiria entender que se trata aqui de um calçado, certo? Ai, que sapatinho, ai, que bonitinho, ok? Agora, couro vai especificar melhor que tipo de sapato eu estou falando. Aqui, coloquei até sapato de couro com fivela. Então tá. Só que sapato couro não fica, ninguém fala desse jeito. O que vem fazer, o que as pessoas fazem? Colocam aqui uma preposição que vai ligar os dois termos, entendeu? Essa é a função da preposição. O que é interessante de preposições é que são palavras curtinhas, pequenininhas, que sozinhas não fazem sentido, né? Assim, se colocar o D sozinho aqui, D, tá, ok. E aí? Não sei qual é o sentido disso, porque elas nascem justamente para poder fazer isso daqui, tornar a comunicação mais efetiva. Porém, embora sozinhas elas não tenham sentido, elas precisam estar em conjunto, elas vão ter em si um significado, tá, pessoas? Elas têm ali uma significação que vai depender do contexto para poder ser compreendido. Nós temos aí como preposições 14, tá? Eu tenho até musiquinha para vocês. Vou colocar elas primeiro aqui para a gente entender, depois eu canto para vocês, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Tá certo? Essas aqui são as nossas principais preposições. Nós também teremos outras preposições que serão chamadas de preposições acidentais, ou seja, por exemplo, a palavra como. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para vocês entenderem. A palavra como não é originalmente uma preposição, mas dependendo de como ela for utilizada na oração, ela acaba assumindo esse papel. Então ela vai ser chamada de preposição acidental. Mas, de modo geral, a gramática vai ter aí, primeiramente, apresentando essas palavrinhas que são as preposições mesmo, as principais, tá certo? E, professora, você falando de musiquinha? Sim, é interessante a gente aprender uma musiquinha, até para quando nós estivermos fazendo análise sintática, que já tem aula aí de análise sintática para vocês, principalmente quando a gente está falando de complemento nominal e de verbo transitivo indireto, que pede um objeto indireto que tem preposição, é importante haver essas preposições aqui para você não confundir com outros termos, porque como o verbo transitivo indireto pede uma preposição, às vezes você fica confuso quando vê um pronome ali, né? Você fala, pô, aqui tem um pronome, então, né, de repente é um verbo transitivo direto. Não, não é, porque para ser indireto tem que ter preposição, que são essas aqui, tá? Então, qual é a musiquinha? Coloca aí no tom de Escravos de Jó. Então, lá. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás, uhul, sem, sob, sobre, trás, uhul, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás, uhul, sem, sob, sobre, trás, ó, registro da professora Rosi, hein? Beleza, povo? E aí eu falei para vocês, né, que essas palavras, né, piquititicas, elas podem ter aí um significado. Então, olha só que interessante. O a, por exemplo, ele pode significar distância, ele pode significar lugar, tempo ou modo. Então, quando eu falo assim, a cachoeira fica a 2 quilômetros da rodovia, a 2 quilômetros aqui é uma preposição e está indicando justamente o distanciamento. Ou o lugar, quando eu falo, muitos desabrigados tiveram que dormir ao relento. Ao relento é onde eles dormiram,
tá? Então, foi introduzida pela preposição a. O tempo, a reunião será às 10 horas. Então, esse a que vai entrar aí, né? Inclusive juntamente com uma crase, também tem aula de crase, aproveitem um canal, vai introduzir esse tempo. Entenderam? O com, por exemplo, o com também vai ter um significado. Ele pode ser de causa, né, companhia, instrumento, modo, posição. Causa é quando eu falo assim, por exemplo, com o inverno, os pastos ficaram totalmente secos. Então, com o inverno, quem é que causou a seca aí nos pastos? O inverno. E aí foi introduzido com a preposição com. Entenderam? Companhia, eu estou com meu amigo, né? Então, aí eu vou ter um sentido de adição, uma pessoa com outra. De instrumento, com uma chave de fenda, foi fácil abrir a porta. Então, tá vendo? Como que eu abri a porta? Com a chave de fenda, ou com introduzindo. Entenderam? E o de é o meu favorito, né? Porque o de é super utilizado. Ele pode falar de assunto, de causa, de uma especificação, de lugar, de posse. Então, assim, assunto, né? Quando eu falo, que ele sempre falava da família. Do que ele está falando? Da família. A preposição aí, né? Aí, no caso, gente, tem aquelas contrações, né? Que é o de mais a, que dá o da. Aqui o a é artigo, vou ter uma aula também sobre isso, tá certo? Então, tem a preposição de aqui que vai introduzir essa união dos termos aí. Quando eu falo de causa, as crianças pulavam e gritavam de felicidade. Então, a de é a causa, porque é o motivo de as crianças estarem pulando. Então, novamente, eu tenho uma introdução aí. Entenderam? Então, cada preposição aqui vai acabar trazendo para nós uma significância, tá? Por isso que é interessante que eu falei para vocês. É pequenininho, sozinho não faz verão, tá? A preposição sozinha não faz verão. Mas é uma palavra extremamente importante, tanto que na análise sintática elas permanecem tendo o nome de preposição, elas não mudam o nome. Por exemplo, o substantivo vira um núcleo. Agora a preposição não, continua sendo chamada de preposição. Porém, ela é extremamente importante ao texto para poder dar significado para ele, tá? Na hora que faz a união entre os termos. Entenderam, pessoas? Bom, eu espero que sim. E eu espero vê-los na próxima aula, tá certo? Até mais!